Olá pessoal, aqui quem fala é a professora Mariana Martelli, falando diretamente do IFSC Continente, aqui em Florianópolis, onde a gente vai começar hoje a gravar uma série de vídeos todo dedicado à confeitaria clássica francesa. No dia de hoje a gente vai aprender algumas técnicas bem importantes, onde a gente vai fazer um pâte cigarrette, uma biscuit joconde, uma mousse de chocolate utilizando o pâte à bombe e uma mousse de laranja que a gente vai utilizar a técnica do sabayon. Então fiquem ligados porque essa série está imperdível. Dando início então às preparações de hoje, a gente vai começar pela pâte cigarrette. A pâte cigarrette é uma massinha açucarada francesa muito versátil dentro da cozinha. Ela é utilizada tanto para fazer as tuiles, que são aqueles crocantes que a gente utiliza muito para dar altura nos empratados de sobremesas contemporâneas, mas ele também pode ser utilizado para petit four e outras bolachinhas. A gente vai utilizar hoje essa massinha para fazer a borda decorada com biscuit joconde. Para a gente fazer essas decorações, a gente encontra no mercado da confeitaria alguns utensílios que nos ajudam. Esses utensílios hoje estão bem acessíveis, a maioria das lojas ou na internet a gente encontra facilmente. Eu vou mostrar para vocês algum deles. Esse daqui, ele é um tapete de silicone, que ele vai ao forno e ele é em relevo, ele é alto relevo. Então nesses espacinhos a gente preenche com a pâte cigarrette e depois a gente coloca a nossa massa do biscuit joconde por cima e na hora que a gente tira do forno essa massinha fica alto relevo. A gente encontra também essas folhas de acetato em diversos modelos, tem em quadradinho, em bolinha, em estrelinha, que a gente também utiliza para fazer as marcações no silpá. Quando a gente coloca em cima do silpá, espalha o pâte cigarrette em cima e tira, como um transfer que a gente utiliza para outras atividades também. É importante que a gente tenha embaixo um tapete de silicone antiaderente que seja forneável, porque senão a nossa borda decorada não fica perfeita, não dá certo, tá bom? Papel manteiga não tem o mesmo resultado que o silicone. Hoje a gente vai fazer utilizando o pente de silicone, que ele tem essa bordinha aqui, ela é flexível e a gente utiliza para fazer vários modelos em cima do silpá. Mas se você não tem esse pente profissional, não se preocupe, que nas lojas de confeitaria você encontra esses pentes menores, que são de plástico, mas eles também fazem o mesmo trabalho. E para essa receita você vai precisar dos seguintes ingredientes. Agora a gente vai fazer então a pâte cigarrette. Para fazer essa receita eu vou utilizar a manteiga na temperatura ambiente, na textura pomada. Se você está no ambiente muito quente, cuidado só para ela não ficar muito líquida, tá bom? A textura dela tem que estar bem cremosa e bem na textura pomada mesmo. Então a gente vai colocar num bol a manteiga, clara de ovo e açúcar de confeiteiro. E depois a gente vai colocar a farinha de trigo. Nessa receita eu estou utilizando ela no sabor de chocolate, então eu substituí parte da farinha por cacau em pó. Se você não for fazer de chocolate, você pode colocar a quantidade total em farinha e tingir com algum corante. Agora a gente só vai homogeneizar os ingredientes até ela ficar numa textura cremosa. Nessa receita a gente não pode bater muito porque a gente não quer incorporar ar. A gente só quer homogeneizar os ingredientes para ela ficar bem lisinha. Ela vai ficar numa textura bem cremosa. Para a gente trabalhar ela com os moldes em cima do silpá, se ela tiver muito mole, o ideal é que a gente leve ela para a geladeira até a consistência dela ficar um pouco mais firme, para ela não ficar tão fluida. Mas se ela tiver numa textura que já dê para começar, a gente já pode começar a trabalhar. Essa daqui, como hoje está um dia muito quente, aqui eu vou colocar ela um pouquinho na geladeira para ela ficar um pouquinho mais firme.
Depois de deixar a nossa massa um pouquinho na geladeira, ela ficou numa textura um pouquinho mais encorpada. Agora a gente vai colocar ela em cima do nosso silpá. Então eu pego uma porção dessa massa, espalho ela em cima do meu silpá. A gente pode utilizar uma espátula para ajudar a espalhar, para ela ficar de uma forma mais uniforme. Não precisa vir até o final, que depois o pente ele traz. Então, como o pente ele é flexível, né? Eu vou segurar ele aqui na borda e daí eu posso fazer diferentes modelos. Eu posso fazer reto, posso fazer na diagonal, posso fazer em ondinhas. Eu vou fazer dois modelos para vocês verem. O modelo reto, onde eu só puxo o meu pente, e o modelo em ondinhas, onde eu vou deslizando para lá e para cá. Depois, aqui no final, vai sobrar a massinha, né? A gente pega e devolve para o nosso bol e utiliza de novo. Essa massa ela pode ser congelada e ser reutilizada várias vezes, tá bom? A gente não perde ela. Do jeito que ela está aqui, eu posso congelar e depois tiro para utilizar. Agora eu vou levar o meu tapete de silicone para o freezer para ele congelar. Eu só vou utilizar ele quando a minha massinha estiver totalmente congelada. Agora a gente vai dar início a mais uma das nossas preparações. A gente vai fazer o biscuit Joconde. O biscuit Joconde, ele é uma receita também clássica da confeitaria, só que a sua versão original utiliza farinha de amêndoas. A nossa versão é uma versão adaptada, onde a gente vai utilizar somente farinha de trigo. E para essa receita você vai precisar dos seguintes ingredientes. Para fazer a nossa massa, o primeiro passo que a gente vai fazer é na batedeira, utilizando o globo. A gente vai bater as gemas com açúcar até virar um creme. Então primeiro eu coloco as gemas, já inicio o batimento. A hora que ela começar a ficar mais clara, eu vou polvilhando o açúcar e deixo bater mais um pouco. Eu paro para mexer as laterais e depois eu volto a bater. Depois de bater por alguns minutos, já ficou uma mistura bem leve e clara. Agora a gente vai reservar e vai colocar as nossas claras para bater até o ponto neve. Então agora a gente terminou de bater as nossas claras. Elas devem ficar bem batidas, mas não devem ficar muito firmes, porque se elas ficarem muito firmes, depois fica difícil da gente homogeneizar ela na preparação. Então agora a gente vai colocar em cima da nossa base já com as gemas e o açúcar, a gente vai intercalar as claras batidas em neve e a farinha de trigo. Então eu vou colocar uma parte das minhas claras. Primeiro eu dou uma primeira homogeneizada aqui para já ir amolecendo essa minha base de gemas e açúcar. E agora eu começo a entrar com a farinha polvilhada. Então eu pego a minha farinha, passo na peneira e vou intercalando até eu colocar o total dos ingredientes. Sempre eu vou mexendo em movimentos circulares, de baixo para cima, com uma espátula de silicone. Agora o último ingrediente que a gente vai incorporar
é a manteiga. Ela deve estar numa textura líquida, porém leitosa. Ela não pode estar transparente, né? Então ela vai estar mais líquida do que a pomada, né? Mas ela ainda não está naquela consistência transparente que ela começa a ficar quando a gente derrete muito. E não pode estar quente. Continuo mexendo delicadamente até incorporar bem essa manteiga. Tem que cuidar porque como ela é um pouco mais densa, a tendência dela é ir para o fundo do bolo. Pronto, agora a nossa massa está pronta para a gente colocar em cima do nosso silpá que já está com a massa do pá de cigarrete. Agora a gente tirou a nossa placa do Ultra, ela está congelada, ó, eu coloco o meu dedo, ela não gruda no meu dedo. Então, em cima, sobre a placa, a gente vai distribuir a nossa massa. A gente não pode demorar muito para fazer isso, porque se ela começar a derreter embaixo, ela borra. Então, a gente tem que ir com bastante cuidado e ir espalhando o nosso biscuit Joconde em cima dessa base. Agora a gente vai levar no forno pré-aquecido até a massa ficar cozida, mas ela não pode ressecar muito. Então quando ela começar a ficar dourada, a gente vê o ponto dela e se ela estiver bem assadinha a gente já tira. Se ela assar demais, as bordas elas ficam muito duras e daí ela perde a flexibilidade da massa. Então agora a gente vai levar para o forno. Acabamos de tirar a nossa massa do forno. A gente deve ainda desenformar ela ainda numa temperatura quente, porque às vezes quando ela esfria no silpá ela pode dar algum defeito. A gente coloca o dedo e a gente vê que ela não danifica, tá? Que não fica a marquinha do dedo, mas ela ainda está bem flexível. Esse é o ponto certo da gente tirar a massa. Então eu tiro ela, pego o meu silpá, viro ela em cima de um papel manteiga. E depois eu vou tirando esse silpá com bastante cuidado para ir descolando toda a massinha. E pronto. Aqui está a nossa massinha. Essa massinha, como a gente vai utilizar ela dentro do aro, depois eu vou cortar com vocês as fatias certinho como que a gente faz para colocar dentro do aro. Mas agora ela está prontinha. Do jeito que está aqui eu posso empilhar várias placas e congelar e ir tirando à medida com que eu vou precisando. Um dos passos importantes na hora da preparação das mousses é a gente ter todo o nosso mise en place já organizado. E nosso mise en place não envolve só os ingredientes, né? Também deixar todas as preparações que a gente vai precisar na hora da montagem. Um passo muito importante para a elaboração dessa sobremesa é a montagem do biscuit Joconde decorado nos aros. Então aqui do lado eu já tenho preparado os aros com acetato por dentro. Então, como esse meu aro ele é mais baixo, a gente está utilizando um acetato mais alto. A nossa sobremesa vai ficar exatamente na altura do acetato. Então, o que eu vou fazer? Aqui está a nossa massa, que ela já esfriou. Eu tenho uma régua que ela vai me servir de apoio para cortar exatamente nessa altura. Então, eu vou colocar a minha régua aqui sobre a minha massa. Eu descarto as bordas desse biscuit Joconde, porque as bordas geralmente elas estão um pouco mais finas ou um pouco mais crocantes, né? Não estão tão macias, tão flexíveis. E daí eu marco com essa régua e corto a minha tirinha. E daí eu posso cortar todas de uma vez ou ir cortando aos poucos. Pronto. Depois que eu cortei, eu vou pegar uma dessas tiras com bastante cuidado, porque ela é flexível, mas ela é delicada. Então eu tenho aqui a minha tira, tá? Ó, ela é bem flexível, eu consigo virar ela sem ela quebrar. Eu pego o aro que eu vou estar utilizando. Esse aro, como ele é redondo, ele é um pouco mais fácil. Então, eu vejo um aro que seja um tamanho menor para cortar o fundo e corto o fundo. Agora, se você não tem, você vê mais ou menos o tamanho e pode cortar direto. Eu vou cortar aqui um fundinho dessa mesma borda decorada, que é o que eu tenho.
Mas se você for trabalhar com uma grande produção, esse fundinho pode ser um biscuit Joconde simples, né? Sem estar com a decoração. Eu vejo mais ou menos aqui o tanto de massinha que eu vou utilizar para colocar dentro desse aro. Tiro as pontinhas, que as pontinhas estão mais finas. E coloco aqui e meço o tanto que vai precisar cortar ou não. Aqui nesse tamanho deu certinho já, eu não vou precisar nem cortar. Ela tem que ficar bem justinha para o acabamento ficar bem legal. E depois eu pego o fundinho e encaixo esse fundinho aqui na minha massa. Então aqui vai ficar como se fosse um copinho dessa borda decorada. Deixa eu pegar aqui para mostrar. Então, ficou aqui a massinha na lateral e o meu fundinho com a massa. Então tá bem vedado, tá bem fechadinho, não precisa nem passar plástico filme, porque como o meu fundinho tá bem encaixado, não tem nem perigo de vazar mousse por esse espaço. A gente vai deixar já todos os aros montados, porque assim que eu finalizar a mousse de laranja, a gente já começa a colocar ela dentro dos aros. Agora a gente vai falar de um assunto muito importante dentro da confeitaria, que são as técnicas de preparação para a elaboração das mousses. Dentro da elaboração das mousses, a gente tem 4 técnicas que nós utilizamos. Para elaborar essa mousse, a primeira coisa que a gente deve pensar é na base do sabor. Então eu determino uma base de sabor que eu vou escolher para fazer uma sobremesa para fazer essa mousse. Geralmente os sabores eles ficam entre chocolates, né, tipos de chocolate, sabores de chocolate, tipos de frutas e algumas especiarias, café, entre outros. Depois que eu determino a base de sabor que eu vou estar utilizando, eu vou escolher um agente aerador à base de ovos. Nessa mousse que a gente vai fazer agora, a gente vai utilizar o agente aerador à base de ovos que a gente chama de Pachabomb. O que é o Pachabomb? O Pachabomb é um processo onde a gente vai bater as gemas e os ovos, ou em algumas receitas somente as gemas, e a gente vai verter sobre essas gemas batidas uma calda quente de açúcar. Essa calda ela tem que estar numa temperatura entre 116 e 118 graus. E na hora que a gente coloca ela em cima dos ovos, esses ovos já tem que estar um pouco montado. Esse processo ele é muito importante para pasteurizar esses ovos e essas gemas e deixar a nossa sobremesa segura, porque há muito tempo atrás era muito comum a gente ver sobremesas elaboradas com os ovos crus. Então hoje em dia, devido à vigilância sanitária, a gente sempre tem que estar usando alguma técnica para estar pasteurizando esses ovos antes e deixar essa sobremesa segura. E para essa receita você vai precisar dos seguintes ingredientes. Então agora a gente vai iniciar o processo da Pachabomb. A Pachabomb de hoje ela é especial, porque em vez de utilizar uma calda simples de açúcar, a gente vai estar utilizando o mel. Então a gente vai aquecer o mel e vai verter o mel sobre esses ovos batidos. Então o primeiro ponto que eu vou fazer agora é colocar as gemas e os ovos na batedeira e vou deixar ele bater até ele montar. Quando ele estiver montando, eu vou vir com o mel quente e vou colocar em cima dessa preparação. Então agora para o nosso Pachabomb, eu estou colocando na batedeira as gemas e os ovos inteiros para a gente começar a bater. Nessa receita em especial, a gente vai colocar um pouquinho de açúcar nessa mistura e depois eu vou aquecer bem o meu mel para verter sobre esses ovos que vão estar mais aerados. Agora sobre os ovos eu vou colocar o mel que ele está bem quente. Eu vou colocando ele sempre aqui no cantinho da batedeira para não ter perigo de espirrar, tá? Depois que eu coloquei todo o mel, eu vou colocando a minha mão no bowl e vou sentindo a temperatura. A hora que ele estiver esfriado bem, daí tá bom.
Pronto, agora já ficou pronta a nossa Patia Bomb. Olha que linda como ela fica leve e aerada. Ela fica uma espuma bem suave. E como essa a gente utilizou a calda do mel, o próprio mel aquecido, então ela ficou saborizada de mel. Mas ela poderia ter sido feita com qualquer calda de açúcar, tá bom? Agora a gente vai reservar o nosso agente aerador à base de ovos e a gente vai fazer o nosso agente suavizador, que na verdade é um agente aerador à base de leite, que é o creme de leite batido chantilly. Esse creme de leite que a gente está utilizando, ele é um creme de leite fresco com 35% de teor de gordura. Esse teor é o ideal para bater chantilly. Se ele estiver abaixo disso, ele não vai montar. Se você não encontrar na sua cidade o creme de leite fresco com 35%, você pode utilizar uma nata, só que você tem que cuidar que como a nata tem um percentual de gordura mais alto, daí a gente tem que dissolver com um pouquinho de leite para ficar mais suave. Então o nosso creme de leite está bem geladinho e eu já vou bater ele para mostrar para vocês o ponto que a gente dá. Quando ele começar a marcar já o globinho nele, ele já está chegando na textura ideal dele. Então eu já vou desligar para dar uma verificada. O ponto para a gente colocar na mousse, ele não deve estar um chantilly de pico muito firme, porque senão fica difícil também de homogeneizar. Então ele está montado, mas ele ainda está suave, tá? Então essa é a textura do nosso creme de leite. Agora a gente vai fazer a montagem da nossa mousse. Então aqui eu quero mostrar bem para vocês. A gente tem o nosso sabor, que nesse caso é o chocolate com um pouquinho de rum, que eu vou acrescentar no final. Aqui a gente tem o nosso Patia Bomb saborizado com mel, que é o nosso agente aerador à base de ovos. E aqui nós temos o nosso creme de leite fresco batido, que é um agente suavizador e ele também é um agente aerador à base do leite. Então a gente vai homogeneizar essas três preparações, tá? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai colocando o chocolate aqui dentro e daí por último a gente vai acrescentar o creme de leite, porque como ele tá frio, se eu colocar ele agora no início, ele pode empelotar o meu chocolate. Lembrando que todas as preparações a gente tem que cuidar da temperatura. O chocolate não pode estar quente, porque se ele estiver quente, ele vai abaixar os meus ovos, então eu sempre coloco ele na mão ou eu uso um termômetro, porque ele tem que estar bem derretido, mas ele tem que estar em temperatura ambiente. E depois que eu homogeneizar, eu vou colocar o creme de leite batido nessa preparação. Então eu coloco aqui. Como o chocolate é mais denso, a tendência dele é ir para baixo. Então, com o auxílio da espátula, eu vou mexendo em movimentos circulares de baixo para cima para ir incorporando. Vou colocar o meu restante do chocolate. A gente está utilizando um chocolate meio amargo. Quanto mais alto o teor de cacau, menos doce a sobremesa vai ficar. Agora eu vou entrar com a minha nata batida, o meu chantilly fresco batido. Também coloco uma parte primeiro, nunca coloco tudo de uma vez. Vou colocar também o meu rum, mas poderia ser qualquer outra bebida alcoólica. E agora eu vou entrar com o restante da nata. Da nata não, do chantilly, né? Eu tenho mania de falar nata porque aqui a gente acaba utilizando mais a nata do que o chantilly.
creme de leite fresco batido. Aqui nós já temos uma mousse pronta, tá? Essa mousse aqui, ela já pode ser utilizada para colocar em verrines, colocar em taças. Como o chocolate, ele tem um alto teor de manteiga de cacau e pela própria estrutura até do cacau em pó, essa mousse de chocolate não precisa de gelatina, tá? Ela pode ser colocada num aro, que ela vai desenformar também, mesmo sem colocar a gelatina. Então, quando a gente faz uma mousse de chocolate, e se esse chocolate for um chocolate meio amargo ao leite, né, um chocolate escuro, daí ele não precisa de gelatina. Pronto, aqui a nossa mousse está pronta. Nessa preparação, a gente vai fazer uma mousse de laranja. Essa mousse tem como sabor a laranja, então a gente vai estar utilizando o suco da laranja natural, tá? E para intensificar o sabor, a gente vai usar o zeste da laranja, que é a raspinha da casca da laranja. A gente vai estar fazendo o agente aerador, que nós chamamos de sabayon, que vem da técnica de fazer o zabaione, que é uma sobremesa italiana muito clássica, onde são emulsionados as gemas com aquele vinho marsala, que é um vinho bem doce e açúcar, e depois que a gente leva a temperatura dele ao banho-maria, a gente coloca na batedeira para bater e é servido com frutas frescas. Então, dessa técnica, a gente vai fazer essa mousse de laranja. Então, no lugar de colocar o vinho da marsala, eu vou estar colocando o suco de laranja, mas poderia estar fazendo com outro sabor ou colocando outra bebida. Então, no banho-maria, eu já tenho aqui a minha água quente, eu vou colocar o meu bowl, eu vou colocar o suco da laranja, as gemas, que também é uma técnica de estar elevando a temperatura dessas gemas para deixar ela segura, e a raspinha de laranja, e o açúcar. Essa mistura eu vou cuidar dela aqui com o meu termômetro para não ultrapassar 84 graus. Quando a gente trabalha com preparações que tem gemas ou os ovos, a gente tem que cuidar muito porque acima dos 84 graus ela talha. Então a gente monitora com o termômetro para não ter esse processo de não talhar. Quando a gente atingir essa temperatura, eu vou passar nessa peneirinha porque eu quero tirar as raspas das laranjas, mas se fosse uma preparação que não tivesse as raspas, eu nem precisaria peneirar. E depois eu vou bater até ela ficar bem fofa, vai ficar uma espuma bem leve, bem fofa. Então lembrando que nessa receita, esse daqui é o nosso agente aerador à base de ovos, tá? E o nosso sabor é a laranja. Tá quase. Pronto, chegou nos 84 graus. Eu vou desligar aqui o meu fogão. Vou passar esse líquido aqui na peneira. Aqui eu tiro toda essa raspa de laranja, a gente colocou bastante raspa para dar bastante sabor. Vou até apertar para sair bem o sabor da raspa. E agora eu vou ligar a minha batedeira para bater. Como essa mistura ela é bem fluida, bem líquida e ela está quente, é importante a gente cobrir com um pano para não ter perigo de espirrar. Então eu ligo aqui numa velocidade mais baixa. Agora eu vou cobrir com um pano de prato e vou deixar bater por mais tempo. Depois de bater bastante, o nosso sabayon de laranja está pronto. Ele cresce bastante e fica bem leve. Deixa eu mostrar para vocês. Fica uma espuminha super leve e delicada. Tá?
Então aqui nessa preparação eu tenho o meu sabor, que é o suco de laranja com as raspas de laranja, e o meu agente aerador à base de ovos, utilizando a técnica do sabayon. A essa mistura eu vou adicionar a gelatina sem sabor, que deve ser hidratada e depois dissolvida. Lembrando que a gente sempre vai hidratar a gelatina com 5 vezes a medida dela em água. Depois que ela hidratar, a gente leva ou no micro-ondas ou no banho-maria para ela dissolver. Ela vai ficar nessa consistência. Eu vou colocar ela no nosso sabayon. E vou homogeneizar sempre de baixo para cima em movimentos circulares. Agora a gente vai finalizar com o nosso elemento suavizador, que é o creme de leite fresco batido. Então aqui eu tenho o meu creme de leite fresco com 35% de gordura, ele tá bem geladinho e eu vou bater ele até ele ficar no ponto que a gente chama de meio mole ou 3/4, que é um ponto que ele dá um pico, mas é um pico mais suave, mais mole. Nós já batemos o nosso creme de leite fresco no ponto, ó, ele tá firme, tá dando um pico, mas é um pico mole. Ele não pode estar duro, porque senão ele não vai incorporar na nossa preparação. Lembrando que essa nossa preparação não pode estar quente, tá? Então a gente tem que sentir bem, ela tem que bater até ela esfriar bem, porque se eu colocar o meu creme de leite fresco batido nessa preparação morna ou quente, ela vai abaixar, né, que a gordura do creme de leite vai derreter e daí a gente vai perder toda a nossa aeração. Então eu coloco metade primeiro do creme de leite fresco, vou incorporar. Como dá pra ver, ó, essa mousse é muito leve, muito suave. A gente está trabalhando com duas mousses em densidades muito diferentes. Essa daqui ela é bem leve, bem suave. E a nossa mousse de chocolate, ela é uma mousse mais untuosa, mais pesada, bem cremosa. Como essa daqui, a base a gente utilizou o Pachabombi, então ela deixa com essa untuosidade, né? Sem contar que o sabor dela é chocolate, que tem muito mais gordura também. Então agora a gente vai fazer a montagem. Para fazer a montagem, eu vou colocar as duas dentro de um saco de confeitar para me auxiliar nesse processo. Aqui eu tenho então os meus aros preparados, aqui embaixo a massinha, e eu tenho a altura da minha borda. Eu vou colocar a minha mousse de chocolate até a altura da minha massa decorada, para ela não ficar aparecendo. Ela vai ficar como se fosse um recheio para mousse de laranja, mas eu poderia também fazer ela aparecendo, tá? Isso vai depender da estética que você vai querer para sua sobremesa. Então eu venho com o meu saco de confeitar e preencho aqui até a marquinha da borda decorada de mousse de chocolate. Depois que eu coloquei a mousse de chocolate, como essa mousse de chocolate ela tem uma consistência mais espessa, ela é firme, eu já posso vir com a minha mousse de laranja. Se eu estiver trabalhando com duas mousses delicadas, então eu primeiro coloco uma, levo para refrigerar, depois que ela tem uma consistência, daí eu coloco a outra. Mas como essa ela é bem firme, então eu posso já entrar com a mousse de laranja por cima. E eu coloco essa mousse até chegar na bordinha do meu acetato. Com o auxílio de uma espátula, eu ainda posso usar
para nivelar, para ela ficar bem retinha e depois na hora que eu desenformar ela ficar bem perfeitinha. Depois de finalizar todas as minhas porções, eu vou levar ela para o congelador para ela ficar bem firme, bem congelada, para depois desenformar. Finalizamos então a nossa aula de hoje, cheia de conteúdos, onde nós aprendemos a fazer a pate cigarrete, o biscuit Joconde e a borda decorada com biscuit Joconde. Fizemos também a nossa pate à bombe para fazer a mousse de chocolate e também fizemos o nosso sabaião de